Meus amores, bora fazer pão com fermento natural agora que o friozinho tá indo embora. Então eu começo colocando 300 ml de fermento natural, um pouco mais mole, 500 ml de água, uma xícara de açúcar. E aí na sequência eu entro com 2 colheres de sopa de óleo, que pode ser qualquer gordura, como eu já falei para vocês. E aí, na sequência, eu vou dar aquela misturada para dar uma homogeneizada com tudo. E aí, eu venho entrando com um ovo. Pode colocar mais? Sim, mas eu vou usar só um. E aí, dá aquela boa misturada. Na sequência, eu já começo a entrar com a farinha. Vá colocando a farinha aos poucos. Aqui, você pode ir colocando a farinha até dar o ponto, como a gente diz. Então, você vai colocando a farinha, vai mexendo com a colher até você ver que você não consegue mais. E aí, você já sabe que é mão na massa. Vai colocando a farinha, vai mexendo. E nesse movimento, você vai percebendo que vai ficando pesado. E aí, é a hora que você já vê que não vai mais conseguir mexer. Aqui, eu utilizei 5 xícaras de farinha. E aí eu fui mexendo, já sovando aqui. Eu passei nesse processo de sova mais ou menos meia hora. Porque quanto mais você sovar, mais macio fica seu pão. Porque é esse que dá o segredinho do nosso pão fofinho. E aí você vai sovando, para vocês verem que não tem como mostrar o processo inteiro, porque só a sova demora meia hora. E aí, por último, não menos importante, a gente já entra com uma colher de sopa de sal. E aí, vai sovando de novo. E aí, na sequência, você observa. Se a massa estiver muito molinha, você entra com um chorinho de farinha. Aqui eu coloquei menos de meia xícara de farinha, só mesmo para dar o ponto. E aí, eu sovei. O ponto é desgrudar das mãos. A massa tem que ficar molinha, não pode ficar dura, mas também ela não pode ficar seca demais. Então, você percebe que desgrudou das mãos, esse é o ponto. E aí, você já coloca essa massa para descansar aí por 30 minutos. E depois você molda seus pãezinhos, coloca eles para crescer assim como os meus, até dobrar de tamanho. E aí, na sequência, você já vai poder assar seus pãezinhos a 180 graus. Olha como eles ficaram lindos, os meus pães. Olha só. O ponto de forno, para mim, é quando ele fica moreninho. Eu já sei que ele tá assado por dentro. Se ele tiver na temperatura certa, ele ficou moreninho por fora, por dentro, com certeza tá assado. E olha a textura do meu pão, fofinho, olha, bem douradinho, não passei gema, não passei nada, deixei ele assar natural, olha só as fatias como ficaram perfeitas, extremamente fofo. E é claro que eu tenho que mostrar os detalhes, olha essa fatia, gente, olha só, parece uma esponja de tão fofinho e macio. E aí eu vou cortar um pedaço aqui para vocês entenderem, olha só. Perfeito! Eu quero saber se vocês curtiram, se vocês gostaram. Comenta aqui embaixo se vocês estão gostando dessas receitas e também de